Olá, caros alunos. Vamos então agora dar uma olhada no livro dos sinais e essa introdução geral do que seriam esses livros dos sinais. Então, primeiramente, entender que são 7 sinais, aí a questão numérica é muito forte, o símbolo dos números para São João. Então, nós temos primeiramente o sinal ali em Caná, da transformação da água em vinho. Depois nós temos um segundo sinal, que é em João 4, 46, 54, que é quando é curado um filho do funcionário real, também em Caná. Depois o terceiro sinal, que é aquele já de João 5, que vai falar sobre o paralítico que vai ser curado na piscina de Betesda. O sexto sinal, que é a multiplicação dos pães, perdão, o sexto sinal não, o quarto sinal, que é a multiplicação dos pães, que vem unido ao quinto sinal, que depois que ele multiplica os pães, Jesus ele vai e caminha sobre as águas para poder fazer o discurso sobre o pão da vida. O sexto sinal, que é em João 7, que vai ser aquele da cura do cego de nascença. E o último sinal, que vai ser o mais emblemático, porque vai anunciar a morte e a ressurreição de Jesus, que vai ser o milagre, o sinal, perdão, da ressurreição de Lázaro, que está em João 10. Então, esses 7 sinais, se nós formos observar, eles vão transitando sobre alguns pontos que são importantes. E dentro desse bloco todo aqui, é interessante a gente observar primeiro o sinal, óbvio, de Caná, porque ele vai abrir para nós toda a compreensão teológica de São João, que é a chegada da plenitude, o 6 da água, e que depois se torna, então, a água, que é o símbolo da imperfeição, o número 6, ali, e depois vem o vinho, que é a plenitude, que é a alegria, que é a chegada dos tempos messiânicos, de acordo com o Antigo Testamento, que os profetas falavam, especialmente Isaías, ele comenta muito sobre isso. Então, para nós, olhar esse sinal de Caná, ele vai ser já uma porta de compreensão para todos os demais sinais que São João ele vai colocar. Depois entra aquele episódio ali dele que é expulso no templo. Isso já vai ser um pré-anúncio do que vai acontecer no seu futuro, a respeito da sua ressurreição. O diálogo que ele tem com Nicodemos é um diálogo também pedagógico ali, teológico, porque vai fazer com que Nicodemos ele compreenda a chegada do Salvador e o nascimento que ele precisa ter, que é um nascimento diferente. E Nicodemos depois ele vai aparecer no final do Evangelho de São João, João 19, quando vai oferecer também o óleo para perfumar o corpo do Senhor. E é uma linguagem à noite, Jesus conversa com Nicodemos à noite. Nicodemos depois, quando vai fazer a unção com óleo, lá em 19, João 19, é à noite. Então essa transição das trevas para a luz é uma coisa muito interessante a gente observar em São João, esse uso de antíteses, assim, seja treva e luz, noite, dia, aqui aparece um pouco também, conforme em Caná, que seria a água e o vinho. Então, tudo isso, para João, ele tem um significado, porque isso deve acontecer na vida daquele que deve crer em Jesus, o Verbo encarnado. Aparece o testemunho de São João Batista, que é destacado, porque por causa de Cristo que veio oferecer, dar testemunha. Depois é o Espírito Paráclito, que vai dar testemunha de Jesus. Depois é o próprio João Batista que dá testemunho de Jesus. E nós temos que dar testemunho, sermos mártires, no sentido próprio da palavra, técnico, né? Que não é o derramamento de sangue, mas técnico no sentido bíblico, que é oferecer para as pessoas uma autenticidade da nossa fé. É interessante para nós observarmos o encontro de Jesus com a samaritana, no capítulo 4, porque aquela mulher ela vai ser também uma forma do discípulo, o discípulo que era aquele que se a gente for observar, certo? Existe uma questão aqui, que é uma mulher pagã, ou seja, uma mulher vinda da Samaria, todo aquele contexto com os samaritanos que se tinha, e ela representa aqui um povo que vai depois acreditar no Messias. Então, ou seja, o Evangelho, de alguma forma, que São João ele escreve num contexto para a sua comunidade da época, que aqueles que estavam chegando provenientes de outros lugares também, a fé era para eles. E isso, no contexto atual também, traz esse significado, a fé que ela é universal, a fé que ela é direcionada para todos.
Depois a gente entra num outro contexto, a gente muda de ambiente. Eu dizia isso antes, que é interessante a gente observar essa questão geográfica, porque São João ele vai sair de um ambiente, vai terminar lá com o segundo sinal em Caná, a cura de um filho de um funcionário real, que também aqui representa o paganismo, porque o funcionário do rei era provavelmente um romano, e aí é através dele que o seu filho fica curado. Aí quando a gente entra em João 5, e aí o próximo sinal do paralítico, a gente já está num contexto de festa, um contexto judaico. Então é a fé que chega também para o judeu, diante daquela piscina, diante daquele que era rejeitado, ele acolhe, ele abraça a fé, ele vai caminhar, ele passa a caminhar. O pão da vida, porque ele é feito o discurso na proximidade dos dias da Páscoa. Então traz para nós esse cunho da Eucaristia, a presença de Jesus na Eucaristia, porque também é um sinal pascal. Então observem isso na leitura também, isso vai estar aqui explicado. Essa questão de Jesus aqui que vai caminhar sobre o mar, porque ele não só oferece o pão ali para as pessoas, mas ele também se coloca como Messias, aquele que está acima de toda obra criada. É importante observar aqui também a abundância, mais uma vez é um sinal profético veterotestamentário de que o Messias ele tinha chegado. A questão do cego de nascença, a gente destaca aqui por causa dessa transição, isso a gente usa muito, por exemplo, na liturgia batismal. E esses sinais aqui de São João, eles têm um cunho soteriológico profundo, ou seja, um cunho que vai dizer respeito à nossa salvação, mas também profundamente, digamos assim, prático. Então, trata-se de dimensões dos sacramentos, porque São João ele fala sobre sinais, é uma teologia dos sinais. E o que são os sacramentos? São sinais visíveis e eficazes da graça de Deus. Então, a gente vai encontrar bastante explicação em São João, seja para a Eucaristia, como para o batismo, a gente destaca aqui. Depois, então, entra a questão do sinal de Lázaro, e vai ser o último sinal, porque vai abrir para o leitor, opa, o que aconteceu com Lázaro, de alguma forma, vai acontecer com Jesus. Então, essa proximidade, porque era amigo de Jesus, a questão do dia, do quarto dia, a questão que não se podia muito fazer. Os amigos de Jesus aparecem aqui, no caso as amigas, né? Marta e Maria, que vão ser aquelas que pela fé vão conduzir o seu irmão à vida. Então também assim é o cristão que conduz a fé, a pessoa, pela sua fé, perdão, ele conduz o outro à vida. Então, e depois esse livro dos sinais ele termina, São João ele é um excelente retórico, vamos pensar assim, e ele termina o texto abrindo para uma transição para o livro da glória. Então ali vão ser narrados alguns discursos ali sobre isso, sobre a fé, nada assim nesse sentido, digamos, que mereça um destaque tão grande, certo? Aparece no capítulo 10º, eu não falei, mas sobre o bom pastor, e conforme eu dizia, não é propriamente uma parábola, mas é um ensinamento da obra salvadora de Cristo em relação aos embates que ele vai ter com os judeus, porque em todo o Evangelho de São João, os judeus são vistos de um ponto de vista negativo, esse vocábulo iudaioi, em grego, né, os judeus, para nós, em português, é sempre um vocábulo, um termo, uma palavra de cunho negativo. E a gente precisa também observar isso como a palavra mundo é um sentido pejorativo e aparece várias vezes aí no Evangelho de São João, ok? Então é só para a gente entender mais ou menos o que vai acontecer nesses capítulos. Estejam atentos, conforme eu dizia, essa forma de São João falar. Observem esses termos que a gente falou lá no início, o testemunho, a fé, a questão dessas relações que se cruzam, que a gente fala que são antíteses. Observem isso, como que São João ele vai conduzindo, assim, jogando com as palavras, as expressões, de tal forma que ele conduz o leitor a entrar nessa grande mensagem de uma forma profundamente simbólica e profundamente, ao mesmo tempo, real, por aquilo que se vê. Tá bom? Então, Deus abençoe. Até mais.